Essas malandras, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Senta aqui, vai. Essas malandras, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha, então... And we'll fly. Oh, we'll fly. Nós interrompemos essa reportagem que o Domingo Espetacular exibia exatamente porque nesse momento está falando o presidente da República, Michel Temer, sobre a crise e a paralisação dos caminhoneiros. Vamos ouvi-lo. No setor de cargas. Durante esta semana, eu penso que todos acompanharam, meu governo sempre esteve aberto ao diálogo e chegamos mesmo a assinar um acordo com lideranças do movimento, logo no início. Quero aqui, em primeiro lugar, confirmar a validade de tudo que já foi ajustado pelas lideranças com os meus ministros. Mas nas últimas 48 horas, e ao mesmo tempo em que nos esforçávamos para garantir abastecimentos essenciais, nós seguimos em conversas com líderes do movimento. E avançamos, convenhamos, na implantação de muitas medidas diante de uma perspectiva do movimento encerrar a paralisação. Eu quero me dirigir agora especialmente aos caminhoneiros de todo o país para anunciar as principais medidas acordadas com líderes. Começo pela primeira. A primeira reivindicação dos caminhoneiros: o preço do diesel terá uma redução de 46 centavos por litro, para que cada caminhoneiro tenha exatamente esse resultado na hora de encher o tanque. Essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS/COFINS e da CID somados. E para chegar a esses 46 centavos, eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam disso, que os caminhoneiros compreendam esta situação. O governo está assumindo sacrifícios no orçamento e, naturalmente, honrará essa diferença de custo sem nenhum prejuízo para a Petrobras. Os senhores sabem que a Petrobras recuperou-se nestes últimos 2 anos e não é possível criar à Petrobras uma dificuldade operacional e de recursos que retire dela o grande prestígio nacional e internacional que recuperou nestes 2 anos. Quero anunciar uma segunda medida. O preço do óleo diesel, já barateado pela redução de 46 centavos, será válido pelos próximos 60 dias. Até confesso, a primeira das hipóteses era 15 dias, depois 30 dias, agora acertamos que será por 60 dias, sem modificação no preço. E a partir daí, ou seja, daqui a 2 meses, só haverá reajustes mensais. Assim, cada caminhoneiro poderá planejar melhor seus custos e o valor do frete. É a chamada previsibilidade para que o caminhoneiro ou as empresas transportadoras, os donos dessas transportadoras, saibam exatamente como contratar o seu trabalho. Há um terceiro ponto que derivou de todas essas conversações. Eu estou editando uma medida provisória para que seja cumprida em todo o território nacional a isenção da cobrança do eixo suspenso
nos pedágios, não só de rodovias federais, mas também das estaduais e municipais. Temos outra decisão, a quarta decisão. Assinei também medida provisória para garantir aos caminhoneiros autônomos, era uma das reivindicações, 30% dos fretes da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Quero registrar que ainda há um quinto ponto, também uma terceira medida provisória, estabelecendo a tabela mínima de frete, conforme prevista no projeto de lei 121, que está sob análise do Senado Federal. Aliás, eu devo registrar que a decisão de editar esta medida provisória foi tomada após diálogo que mantive com o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal. Eu gostaria também de reforçar a ideia de que as medidas negociadas anteriormente e assinadas pelos ministros e pelas lideranças seguem valendo. Entre elas, apenas para citar uma, está o acordo de que não haverá reoneração da folha de pagamento no setor de transporte rodoviário de carga. Portanto, a esta altura, eu quero dizer que passamos a semana voltados para atender às reivindicações dos caminhoneiros, mas principalmente preocupado com cada brasileiro e brasileira que enfrentou dificuldades nestes dias. Convenhamos, ainda na tarde de hoje, eu recebi da Associação Brasileira de Proteína Animal dados preocupantes. Só para ter uma ideia, milhões e milhões de animais, aves, porcos, se não forem alimentados ao longo desta semana, perecerão. Eu falo de milhões e milhões, e até me disseram uma coisa fisicamente preocupante. Eles não têm nem como, digamos assim, enterrar esses que venham a perecer, esses animais que venham a perecer. Mas não é só isso. A nossa preocupação básica, e certa e seguramente, é preocupação dos caminhoneiros, e eu compreendo as dificuldades, nós todos compreendemos as dificuldades naturais dos caminhoneiros no seu trabalho, mas aquelas dificuldades na área da saúde. É incrível os depoimentos que nós temos recebido aqui, referentemente à falta de medicamentos, à falta de insumos básicos na área medicamentosa, que pode fazer perecer também vidas. Então, evidentemente, quando os senhores caminhoneiros, caminhoneiras voltarem ao trabalho, estes problemas estarão superados. Eu estou com isto sensibilizando, na verdade, os caminhoneiros do Brasil, as caminhoneiras do Brasil, registrando dois fatos. Um primeiro é que, compreendendo as suas naturais reivindicações e naturais angústias, nós estamos providenciando todas estas medidas que acabei de enunciar. E vejam bem, tudo por meio do diálogo, não é? E, ao mesmo tempo, pelo exercício da autoridade conferida naturalmente pela legislação brasileira. Mas jamais abandonamos o diálogo, e este é um ponto fundamental do nosso governo, é um ponto da democracia brasileira, do qual jamais vamos abrir mão. Portanto, nós fizemos, brasileiros e brasileiras, nós fizemos nossa parte para atenuar problemas e sofrimentos. As medidas que acabo de anunciar, repito, atendem a praticamente todas as reivindicações que nos foram apresentadas. Por isso, eu quero manifestar a minha plena confiança, a confiança do governo, no espírito natural de responsabilidade, de solidariedade e de patriotismo de cada um daqueles caminhoneiros que servem ao nosso país. Muito obrigado.
Portanto, o presidente Michel Temer acaba de se pronunciar, não respondeu a perguntas de jornalistas, foi apenas um pronunciamento. Ele que não falava à nação desde sexta-feira. Na sexta-feira ele falou quando disse que as Forças Armadas seriam usadas para tentar restabelecer a ordem. Desde então o presidente não falava. Nós interrompemos uma reportagem que o Domingo Espetacular apresentava justamente para que você pudesse acompanhar ao vivo as informações, o pronunciamento do presidente Michel Temer direto de Brasília. Para quem chega agora na nossa programação, nesse plantão especial do jornalismo da Record, eu vou recuperar para todos vocês os pontos principais da fala do presidente Michel Temer. Ele se dirigiu diretamente aos caminhoneiros em greve já há 7 dias. Disse que em nenhum momento abandonou o diálogo, disse que a todo momento se dispôs a conversar e que está atendendo os principais pontos das reivindicações. São eles. Primeiro ponto, o preço do óleo diesel cai 46 centavos por litro na bomba. Ele diz que esse valor, essa redução de 46 centavos, é referente à redução do PIS, COFINS e da CID somados, que serão excluídos. Esses impostos e taxas não incidirão sobre o óleo diesel, o que representa, então, essa queda no preço de 46 centavos por litro. Essa redução, segundo o presidente Michel Temer, esse preço congelado ficará por 60 dias e não mais por 30 dias, como havia sido fechado o acordo na última quinta-feira. Portanto, diesel cai 46 centavos por litro, congelado o preço por 60 dias. O governo diz que assume sacrifícios para atender essa demanda dos caminhoneiros e que esse sacrifício financeiro do governo não vai recair sobre a Petrobras. Terceiro ponto, Michel Temer disse que está editando uma medida provisória que vai valer para todo o território nacional, para as rodovias municipais, estaduais e federais, e será suspensa a cobrança do pedágio sobre o eixo suspenso dos caminhões quando os caminhoneiros circulam com uma carga reduzida ou vazios. Eles tinham que pagar em muitas estradas o pedágio por todos os eixos do caminhão. Essa medida provisória, então, vai suspender essa cobrança, segundo Temer, em todo o território nacional. Quarto ponto, uma outra medida provisória vai estabelecer que 30% dos fretes contratados pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, serão reservados aos caminhoneiros autônomos. Hoje, a Conab contrata as transportadoras, as empresas, e essa era uma queixa dos autônomos que não tinham acesso a esse trabalho, a esses fretes. O presidente Michel Temer disse ainda que o estudo está em discussão, o estudo da criação da tabela mínima de frete, que se compromete também com isso e com as demais negociações feitas pelos ministros nos últimos dias. Portanto, essas são as palavras do presidente Temer. A gente havia dito aqui ao longo de todo o nosso plantão especial que os caminhoneiros já haviam avisado que não arredariam pé das estradas enquanto não tivessem uma garantia de lei de que as promessas seriam cumpridas, e o presidente Temer acaba de esclarecer o que pretende fazer para pôr fim à greve.